E qual é o grande objetivo do conhecimento de si mesmo? O conhecimento de si mesmo tem o objetivo de gerar o processo de autotransformação. A autotransformação é um movimento que acontece em 3 etapas. Num primeiro momento, nós vamos lidar com um processo de informação. O que é informação? A informação é o movimento em que você vai perceber cognitivamente as suas tendências, aquilo que você traz de negativo em você, aquilo que você traz de positivo em você. Então, você é uma pessoa que está num processo de evolução e, quando você entra no movimento de se perceber, você está se informando sobre a forma como você lida com a vida, como você funciona. Então, o princípio do autoconhecimento é exatamente esse movimento de, primeiramente, saber como você funciona. O saber tem a ver com a informação, mas não basta saber como você funciona. Aí você é convidado a entrar num processo de sentir como você funciona. Então, o sentimento é a segunda etapa do processo de transformação, que é a formação. Então, quando você tem informação de que você é um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, e que está aqui para evoluir, isso é uma informação que a psicologia consciencial passa para você. Você vai ser convidado a sentir essas virtudes dentro de você, num processo terapêutico ou num processo autoterapêutico. Sentir que você é filho de Deus. Você vai cultivar uma virtude fundamental para sentir essa realidade, que é o sentimento de filiação divina. Outra virtude muito importante: você é um espírito imortal. Então, você vai exercitar outra virtude, que é o sentimento de imortalidade. Você é um aprendiz da vida. Então, temos a virtude do sentimento de aprendiz. Quando nós estamos de posse dessa informação e fazemos exercícios para sentir isso, nós vamos ver todo o processo de autoconhecimento como uma fonte de aprendizado. Se eu sou aprendiz da vida, eu não vou ficar horrorizado ao perceber uma imperfeição em mim. Eu não vou ficar horrorizado ao perceber uma limitação em mim. Então, o autoconhecimento, nesse nível da formação, é exatamente esse, tem esse objetivo. Você se olhar como um aprendiz da vida. Então, quando você percebe uma limitação como aprendiz, isso é bom ou é ruim? Por quê? Existe um axioma dentro da psicologia consciencial que diz o seguinte: você só muda aquilo que você percebe. Você não tem como mudar algo que você não percebe. Então, essa é a essência do autoconhecimento. Quando nós fazemos exercícios de autopercepção com base na virtude do sentimento de aprendiz, o que acontece nesse caso? O que acontece nesse caso é que eu vou me acolher sabendo que existe aquela limitação, mas que eu não sou uma pessoa limitada. Eu tenho essa limitação, eu não sou uma pessoa limitada, eu trago todo o potencial de superar essas limitações. Então, nós somos convidados a sentir essas virtudes. Dessa forma, o que acontece com o trabalho de autoconhecimento? Ele se torna suave, ele se torna leve, porque é um processo de libertação. Essas duas virtudes, suavidade e leveza, são virtudes avaliação. Todo o processo de autoconhecimento, nós recomendamos isso para os nossos clientes,
recomendamos para os nossos alunos sempre trabalharem isso com seus clientes. Todo o processo de autoconhecimento deve ser um movimento de suavidade e de leveza. Quando nós entramos com alta exigência, com um movimento coercivo, com um processo de autojulgamento, autocondenação, quando percebemos um sentimento negativo, o processo do autoconhecimento é pervertido. Daí que leva as pessoas a quererem fugir do autoconhecimento, porque elas querem fugir não do conhecimento em si, mas do julgamento e da condenação e da punição, porque elas se sentem culpadas por terem determinados sentimentos negativos. Quando nós associamos o processo do autoconhecimento à prática de virtudes, principalmente a virtude do sentimento de aprendiz, acompanhado do exercício da virtude da humildade, da mansidão, para que a pessoa se acolha e perceba que ela tem limitações, mas que ela não é uma pessoa limitada. Ela tem o potencial de superar essas limitações. Então, nesse acolhimento amoroso que a pessoa faz, ela se acolhe, percebe a limitação, sabe que o processo de superação da limitação ele vai ser gradual e ela vai se dar tempo para exercitar as virtudes, sentindo aquilo que ela sabe a partir das informações que ela tem. Então, ela tem a informação, mergulha no processo de formação, de exercício das virtudes, para gerar gradualmente a transformação, que é a terceira etapa, em que a pessoa vai vivenciar no seu dia a dia os exercícios de autoconhecimento e, a partir do autoconhecimento, o autodomínio para produzir a autotransformação. Porque é sempre esses três movimentos: autoconhecimento, autodomínio, autotransformação. O autoconhecimento é você conhecer o que acontece. O autodomínio tem a ver com o sentir aquilo que acontece para que haja o processo de transformação gradual. Você se sente um aprendiz da vida. Ao se sentir um aprendiz da vida, o que você faz? Você se conecta com os valores transcendentes do seu ser. Você, essencialmente, foi criado por Deus, por amor e para manifestar o amor de Deus no universo. Isso é o que trazemos de mais intrínseco em nós. Então, quando nós nos conectamos com essa realidade, a partir do saber, nós vamos sentir essa realidade, sentirmos-nos filhos de Deus no sentimento de filiação divina, sentirmos espíritos imortais no sentimento de imortalidade, sentirmos a proteção divina, outra virtude muito importante, você sentir que você não está jogado no universo, que você é um ser que está num processo de evolução e que você está no universo para crescer, para evoluir, para se superar. Então você se acolhe dessa forma, se acolhe amorosamente dessa forma, e esse acolhimento amoroso faz com que todo o processo de autoconhecimento, autodomínio e autotransformação seja bastante suave, bastante leve. Não quer dizer que seja fácil, é trabalhoso tudo isso, mas há uma suavidade, há uma leveza, e tem uma terceira virtude, que também é a virtude de avaliação, que é o contentamento que toma conta de você quando você faz esses esforços, os esforços de autoconhecimento e de autotransformação. Então você passa pelo movimento de se informar com a verdade, de introjetar a verdade dentro de você, que é o processo da formação, para que haja a transformação gradual e suave. Então é dessa maneira, de uma forma bem sintética,
É dessa maneira que a psicologia consciencial aborda a questão do autoconhecimento, não como algo coercivo que você tem que fazer e que quando há uma percepção de um sentimento negativo, de uma limitação, a pessoa tem que acabar com aquele sentimento. Nós não trabalhamos assim, nós trabalhamos com um processo de transmutação, de transformação gradual. Se você tem um sentimento negativo, vamos supor que a pessoa, num trabalho de autoconhecimento, perceba que ela tem um sentimento de inveja muito forte ainda. Então, quando as pessoas não se veem como aprendiz da vida, ao perceber que ela tem inveja, muitas vezes a pessoa sente até muito mal com ela mesma, sente-se culpada. Onde já se viu ter um sentimento tão abjeto como a inveja? Dentro da visão da psicologia consciencial, a pessoa é convidada a se acolher amorosamente. Eu tenho inveja, mas eu não sou invejoso em essência. Eu tenho inveja e eu tenho todas as condições de superar a inveja que eu tenho. Então, como eu tenho condições de superar essa inveja, eu posso gradualmente transformar a inveja na virtude da admiração. Nós temos, inclusive, uma live específica falando da virtude da admiração, que é o sentimento que ressignifica a inveja. Então, o nosso foco dentro da psicologia consciencial é na virtude a ser desenvolvida. Então, nós vamos passar por um processo de conhecimento das limitações que nós temos, em vez de ficar reprimindo essas limitações, porque todo movimento de rejeição de uma limitação, como a inveja, como o ciúme, como o egoísmo, ressentimento, mágoa, qualquer sentimento negativo que a gente rejeita, nós vamos criar um sentimento pseudo-positivo no lugar, uma falsa virtude. Isso não resolve a questão. O que vai resolver é sempre o exercício de virtudes que vão ressignificar, que vão diluir completamente o sentimento egóico negativo. E isso vai acontecer aos poucos. Então, por exemplo, a inveja sendo transformada em admiração, o orgulho sendo transformado em humildade, a rebeldia sendo transformada em mansidão. E assim sucessivamente. Dessa forma, o que acontece? Nós vamos transformando os sentimentos negativos gradualmente com base nas virtudes do ser imortal que somos. E nesse processo de transformação, nós vamos sentir a nossa vida cada vez mais suave, nós vamos sentir que a vida em si mesma ela é leve, e nós vamos sentir a alegria existencial de estar vivendo assim, uma vida repleta de sentido, uma vida repleta de transformação gradual, uma vida que vale a pena ser vivida. Então, ao realizar essas ações, nós produzimos aquilo que o grande sábio de todos os tempos, Sócrates, nos ensinou: conhecer a nós mesmos para dominar os sentimentos negativos, desenvolvendo as virtudes, transformando-nos em pessoas melhores.